Olá, este é o Respiros em Saúde Mental, uma proposta do Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, o NAD, da Universidade Franciscana, junto à Rádio Web UFN. Você acompanha aqui temas da atualidade sobre saúde mental com especialistas da área. Eu sou Glaise Palma e comigo aqui hoje estão a coordenadora do NAD, professora Cristiane Bottoli, e o professor Félix Guazina, que é coordenadora adjunto do NAD. Sejam bem-vindos, então, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre parentalidade, né? Então, vamos começar entendendo o que que é essa parentalidade, sobre o que que a gente está falando, Cristiane, quando a gente fala de parentalidade. Parentalidade, na realidade, é um termo que é novo ainda, né, que não é muito conhecido. Às vezes a gente fala, não tem muito conhecimento do que é, né, que é o exercício de tornar-se pai e tornar-se mãe. A gente tem uma ideia de que ser pai e ser mãe é algo natural, né, e colocado só em algumas pessoas que tiveram seus filhos, que está no lugar do pai e da mãe, né. E a gente tem visto um outro conceito que é o tornar-se pai e tornar-se mãe, que se dá a partir do momento que a gente tem o filho, né. E hoje, quando se fala em parentalidade, é algo que vai se construindo, vai se constituindo, independente de estar no lugar de pai e de mãe. A gente Uhum. hoje tem outras configurações familiares, né, outros exercícios de ser pai e ser mãe, não só essa família, que é constituída por pai, mãe e filhos, né, mas pais que criam sozinhos seus filhos, mães que têm uma família que é uma mãe solo, casais homoafetivos. Então, a parentalidade é esse exercício de tornar-se pai e tornar-se mãe no convívio diário, no cuidado básico das necessidades primeiras da criança, no afeto, né, porque todo filho quando nasce, de alguma forma, ele precisa ser adotado afetivamente. Ele precisa ser reconhecido por essa família como alguém importante, como alguém que tem um lugar. Então a parentalidade é esse exercício. Eu me torno pai e mãe a partir do momento que eu exercito isso com os meus filhos. A Uhum. parentalidade é esse conceito mais amplo. Então, Félix, nós podemos falar um pouco sobre qual é a função básica, né, desses familiares que estão cuidando dessa criança na formação desse indivíduo. Uhum. Acho que pegando um pouco do gancho da Cristiane, assim, falando um pouco sobre as funções da parentalidade, de poder pensar que quando a criança nasce, né, o bebê nasce, ele nasce totalmente dependente, né, de adultos que possam reconhecer, então, né, que possam cuidar dessa criança, tanto do ponto de vista físico ali, de cuidados, né, de amamentação, banho, higiene, mas também esses cuidados emocionais, né. Então, quando a gente está falando do campo da parentalidade, a gente está colocando muito nessa questão de função materna e função paterna, né, que tem que ser exercida por algum adulto que se dispõe a isso, né, e quando a gente está falando dessas perspectivas de parentalidade, esse reconhecimento, esse exercício de como que a gente consegue ler essas necessidades básicas, né, dos bebês, das crianças, e consegue construir um ambiente seguro, um ambiente, né, assim, o Winnicott é um autor que a gente sempre usa muito para falar sobre essa questão de parentalidade. Eu acho que ele traz questões bem importantes. Um conceito do Winnicott é o conceito de mãe suficientemente boa, né? E que também, como a Cris traz, né? Não é necessariamente na questão da mãe, né? Não é sobre a mulher, mas algum adulto tem que exercer essa leitura inicial das necessidades, né? Psicológicas, emocionais, para que esse bebê também consiga se construir enquanto ser, né? Como um sujeito, como a gente gosta de falar na sua vida, né, na sua questão física e emocional também. Mas, hoje em dia já não é mais, né, a questão da mãe necessariamente, mas na época que ele escreveu isso, que ele refletiu sobre isso era, né. Sim, era Porque bem era datado. uma tradição muito clara do papel do homem e do papel da mulher, né. Tu tens uns trabalhos inclusive sobre isso, algumas reflexões, né. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Com relação ao papel dos pais, da É, família, aham. retomando isso que o Félix fala, né, de que, a importância dessa figura, seja ela então o pai, a mãe, o homem, a mulher. Hoje a gente tem muito o lugar dos avós nesse contexto, né, de avó, Uhum. até tem um termo que se usa, que são os avoengos, né, são aqueles avós que acabam assumindo também esse lugar de pai e de mãe, dessa função, né. Função por quê? Porque independente de ser homem, mulher, pai ou mãe, é alguém que vai exercer esse cuidado materno e paterno, né. E aí a gente tem visto, questões bem, diferentes relações quando é a função materna, quando é a função paterna. A função materna tem mais a função de acolher,
de cuidar, né? O Winnicott trazia o contexto de holding, né? Que é todo esse cuidado tanto físico quanto afetivo, né? E a função paterna é aquela função de levar para o mundo, a função social, a função de introduzir a criança numa cultura, numa sociedade. Então, independente de ser o pai e a mãe biológico, é esse adulto que vai assumir esse lugar que é importante para a criança se constituir, tanto como um ser individual quanto um ser coletivo. E tem uma outra questão que é importante, a gente vê nos textos, né, e naquilo que a gente acompanha na clínica, né, que é que seja uma figura constante, que seja alguém que permaneça na vida da criança, né? Então, algumas escolas que com crianças pequenas, né, mudam muito os cuidadores, que muitas vezes a criança passa muito mais tempo lá do que em casa com os responsáveis. Isso não é bom para a criança. O importante é que ela tenha uma figura de referência, então, seja na escola, seja na casa dos avós, seja com os pais, que ela possa ter esse adulto que é significativo para ela. Que tem uma segurança, Que né? tem uma segurança, porque é a partir dali que ela vai buscando os modelos de ser. É o modelo de se relacionar, a forma que ela se comunica. Então, é importante que tenha essa presença, seja do pai, seja da mãe, seja do avô, seja da avó, seja do irmão mais velho, muitas vezes que assume essa função de um cuidador, que possa estar nesse lugar exercendo essa parentalidade, que é o exercício diário. Eu só me torno pai e mãe à medida que eu tiver alguém para poder cuidar, para poder ter os principais cuidados físicos, afetivos. É o filho que me torna pai e mãe, né? Então, é nesse processo de relação. Uhum. Não existe um modelo, não existe um Sim, certo ou errado. E eu sim. acho que a pessoa também, eu gosto dessa ideia dessa construção singular, né? Porque isso que a Cris traz em algum momento, eu gosto muito dessa ideia de que toda criança precisa ser adotada, né? Mesmo os biológicos, né? Uhum. E adotado no sentido de que esses adultos que decidem ou não, às vezes, ter um filho, eles precisam reconhecer internamente uma certa capacidade desse cuidado. Isso é muito singular, né? Então, para nós da psicologia, a gente fala muito sobre essa questão de não existe algo intrínseco à maternidade ou à paternidade, né? A gente sempre olha pela via do singular, de como cada adulto encontra esse lugar do cuidado, né? A gente também tem em contextos, por exemplo, mães sociais, a gente tem outros contextos que não são de uma maternidade, como a cultura geralmente lê, pela via consanguínea, né? Mas eu acho que esse exercício da parentalidade sempre ele tem que ser pensado pela via do singular e como cada sujeito que está exercendo isso, como a Cris fala, se convoca, se olha, se pensa, né, a Uhum. partir disso. E não é uma tarefa fácil, né, é uma tarefa muito difícil, porque ela exige esse olhar de cada um, né, de o que é ser mãe, o que é ser pai, como que a gente constrói essas funções no mundo com aquela criança, né, com aquele bebê ali. Agora essa tua fala me fez pensar sobre o ser pai e mãe dos nossos pais e o ser pai e mãe de hoje, né? Como é diferente. E é diferente, em tantos aspectos. No aspecto, por exemplo, que nós trabalhamos muito hoje em dia, né? Existe essa cultura da produtividade que eu penso que na época dos nossos pais era bem mais tranquila em relação a isso. Os horários eram mais estabelecidos, porque não tinha rede social, não tinha internet, né? Então havia também essa segurança por parte dos filhos de que a partir de tal horário meu pai e minha mãe estão em casa. E daí eles estarão mais disponíveis. Agora, o pai e a mãe estarem em casa não significa que vão estar disponíveis, né? E também uma expectativa em relação ao que se espera de um pai, de uma mãe, de um cuidador, né, da pessoa que esteja ocupando esse espaço, porque hoje existe uma reflexão muito maior de um pai, de uma mãe, né, de que cuidados que eu tenho que dar conta, do que esse indivíduo precisa. E me parece que em gerações anteriores era uma coisa mais natural. O pai e a mãe não pensavam: "Ah, eu preciso", sabe? O que vocês pensam sobre isso, assim? Isso complexificou um pouco e me parece que torna mais difícil ou mais árdua ainda a tarefa desse pai ou mãe. Tem uma questão aí que vai de encontro com o conceito de parentalidade, que é essa atualização constante do ser pai e ser mãe, né? Não Uhum. tem um modelo, não tem uma forma, né? Então, claro que, aquilo que se fazia na época dos nossos pais, dos nossos avós, como tu diz, é muito diferente do que é feito hoje.
Hoje a gente tem toda uma outra demanda social, pessoal, escolar, familiar, uma outra rotina, né? Mas tem um aspecto, e aí não sei se vou fugir um pouco da tua pergunta, mas que eu acho que é importante, que é a questão da transgeracionalidade. Quando a gente fala em parentalidade, a gente também está falando dessa herança, né? Então, por mais que eu faça muito diferente da minha mãe, eu tenho um modelo que vem dela, eu tenho uma ideia, né? Eu fui filha, eu estive nesse lugar já. Então, isso passa de uma forma, muitas vezes, inconsciente também. Então, algumas coisas, mesmo que hoje o tempo seja diferente, eu repito, né? Então, por exemplo, sei lá, com a minha mãe, a gente tinha o hábito de sempre, aos finais de semana, se reunir para almoçar junto. Hoje, isso permanece na minha família. Então, existem Uhum. formas subjetivas até que a gente traz das outras gerações. Então, mesmo com uma atualização desse jeito de ser pai e de ser mãe, existem questões que se repetem, que é essa transmissão que vai se dando, que daqui a 3, 4 gerações à minha frente ainda vão permanecer. Isso é história da família, isso é importante. O que às vezes a gente vê hoje, não sei se o Félix concorda, é de querer quebrar um pouco com esses padrões, né? De não valorizar toda essa história, toda essa repetição que às vezes eu faço sem me dar conta. Então, por Uhum. mais que hoje eu tenha um modelo diferente de ser pai e ser mãe, porque as mulheres hoje estão no mercado de trabalho, que na época das nossas mães, avós, talvez não era assim, né? Os pais, muitos deles, né? Quem ocupa essa função paterna, mais presentes na vida das crianças, e é exigido que eles estejam. Então, tem também uma tentativa de fazer diferente, mas muito alicerçada nesses modelos que a gente teve. Então, tem alguns pais que têm mais dificuldade de se comunicar, não porque eles não queiram, é porque eles tiveram um modelo de um pai que não se comunicava, que não falava. Então a gente vê hoje uma geração de pais que querem ser diferentes, mas eles não conseguem, né? Ou que tentam fazer totalmente o contrário do que tiveram, daquele pai mais autoritário, mais rígido. Então, essa questão da transgeracionalidade atravessa as gerações, ao mesmo tempo que a gente também precisa se adaptar ao momento que a gente vive hoje. Hoje a Uhum. gente é muito mais exigido também dentro de casa. E aí temos outros fatores que vão também interferindo nisso tudo. Uhum. É. E quando tu fala dessa questão do cuidado, nas outras gerações, nós também, mas eu acho que cada vez menos, as mulheres foram mais criadas para o cuidado, Uhum, e cada vez menos isso, né, uhum. cada vez mais a gente está entendendo que os meninos também precisam ser criados para o cuidado, né. Até para o cuidado pessoal, porque antigamente, nas nossas avós, era a mulher cozinhando e servindo o homem, e hoje não é mais assim, né. Então como é que tu vê tudo isso, Eu Félix? concordo com a Cris, assim, a gente falava antes um pouco sobre essa questão da marca da transgeracionalidade, né, que acho que são marcas mesmo subjetivas, né, que vão sendo passadas de geração a geração, que vão construindo em nós uma dimensão de cuidado, uma questão de, né, da maternidade, da paternidade, não tem como fugir isso, né, e estava falando com a Glaise antes, né, se a gente pudesse olhar para as nossas tataravós, como é que foram os modos de ser, né, mãe e pai mudam muito, né. E retomando a tua pergunta, eu acho que tem diferença, obviamente, pela cultura, né, então acho que o que se espera da mulher e do homem hoje na nossa sociedade é muito diferente dos nossos avós. Isso que tu traz que eu acho que é super importante, né, da mulher sempre nesse lugar do cuidado, né, de que provê essa questão afetiva e o homem mais organizado nas questões de finanças, de trabalho. Isso tem mudado muito e tem convocado os homens a um outro lugar. Acho que o trabalho da Cris fala um pouco disso, né, da paternidade, de se antes isso era uma função extremamente do feminino, bom, os homens estão cada vez mais sendo convocados para assumir esse lugar, e acho que, também as mídias, as novelas, os filmes também têm provocado isso, acho que isso é super importante, né, de qual é o lugar do pai. A Cris também traz uma questão que a gente vê também no nosso cotidiano de prática, que é isso que ela traz também, assim, bom, se eu tive pais e mães que não falavam, que não a gente escuta muito, né, que eles dizem assim: "Olha, eu nunca recebi um abraço da minha Uhum, mãe, do meu pai, minha mãe nunca Uhum. me beijou, e aí como é que eu vou exercer isso de daí eu reconheço que isso trouxe marcas ruins, e como é que eu faço diferente, porque eu não vivi esse modelo, né. Mas acho que tem uma coisa da cultura legal, é que as pessoas têm se perguntado mais sobre isso, né. Uhum. Elas têm questionado, elas podem chegar num momento: "Ah, eu não sei o que fazer com isso", né. E aí eu me lembrei muito, né, Glaise, assim, essa série que viralizou muito, que é Adolescência, né, Uhum. que acho que convocou muito pensando essa coisa da como é que é ser pai e mãe na questão da internet, na questão desses grupos, assim,
né? Que a gente viveu essa semana também esses casos de escolas com adolescentes, né? Produzindo alguns atos aí super complicados. E aí a série acho que traz uma questão que é como exercer a parentalidade nesse mundo que é 24 horas hiperconectado, em que não se tem controle de tudo, né? Então, acho que a gente tem aí algumas demandas hoje que tem feito a gente pensar sobre isso. E eu acho que o legal da série, acho que a gente já falou isso num outro podcast, né? É que fez com que as pessoas falassem mais sobre isso, Uhum. né? Falassem sobre as suas histórias de parentalidade, o que precisa ser feito, o que precisa ser cuidado, o que a gente não estava olhando que precisa ser olhado, né? Então, pensando também, e acho que também tem esses marcadores, assim, a parentalidade na infância e a parentalidade na Adolescência. adolescência, É, exato. né? Porque 2 coisas, né. Uma é quando a gente fala dessa série adolescência, né, uma coisa que me marcou foi assim, puxa, aqueles pais estavam tranquilos achando que o filho estava seguro porque estava em casa, Hum. mas ele não estava seguro, porque ele estava nas redes sociais, né. E quando a gente fala dessa questão da parentalidade, também falamos de infância, adolescência e juventude ali, né. Porque, enfim, até o indivíduo se desenvolver mesmo e sair para o mundo, né, sei lá, acaba a faculdade, uns 20 e poucos anos. Claro que não que essa função da parentalidade cesse, Uhum. mas eu suponho que seja bem importante até essa fase, assim, né, fundamental, né, digamos assim. E também temos a questão de que ninguém nasce sabendo ser mãe ou pai ou cuidador, Exatamente. né. E a gente tem que ter muito cuidado, a própria psicologia talvez tenha culpa um pouco disso, né, de querer ensinar, "Ah, eu vou no psicólogo para vir aprender", né, e a gente busca na clínica, né, mostrar que não é assim, que isso é uma construção que é feita, de novo, desde que tu era filho, dos pais que tu teve, até o pai e mãe que tu quer ser hoje. Então não Uhum. existe manual para isso, não existe certo e errado, existe uma construção que foi feita a partir da tua característica enquanto filho, agora enquanto pai, enquanto mãe, e com relação a esse filho, cada filho é É, diferente, a gente não é. cria os filhos da mesma forma. É o momento que esse filho entrou na família, como que essa família estava, que esse casal, que esse contexto se organizava, né, que situações essa família estava vivendo quando essa criança chegou ali. As fases também vão marcando momentos diferentes dessa parentalidade, né. Claro que, apesar de todas essas transformações, enquanto o Félix falava, eu pensava: existem coisas que não podem mudar, que são função básica da família, básica desse pai e dessa mãe, lembrando disso como função, né, não só como um lugar, né, do homem e da mulher, que é o cuidado, que é o afeto, que é, algumas coisas que a criança precisa aprender dentro de casa. Se ela não aprender dentro de casa, ela vai aprender em algum lugar. Uhum. Né, então, meu filho tá lá fechado no quarto, esses dias eu ouvi alguém falando, né, quando a gente, na nossa época, o pai e a mãe perguntavam: "Onde é que tu vai? Com quem tu vai quando a gente saía de casa, né? Que Uhum. hora tu volta?", né. Hoje a gente não pergunta mais, porque o filho tá no quarto, ele tá seguro, que era o que tu falava. Mas por que não, de repente, entra no quarto, vai olhar alguma coisa, bate na porta, pergunta se tá tudo bem, mostra que tu tá ali. Esse olhar, essa presença, ele é importante sempre, até na vida Uhum. adulta, Uhum. né. Uhum. Quando o filho sai de casa, ele volta, quando ele volta para casa, ele quer esse olhar, ele quer essa presença. Então, essa me parece que é uma tendência, que ver esse filho o autônomo logo, ver que dizer que esse filho consegue fazer tudo sozinho muito cedo. Mas Uhum. não, ele precisa desse pai e dessa mãe, inclusive na adolescência. Porque para onde que ele vai olhar quando ele tem alguma dificuldade? Para dentro de casa, e ele vai ver que lugar esse pai e essa mãe estão ocupando. É, e ver também, assim, quais as posições desses cuidadores frente às coisas que estão acontecendo, né. Essa questão de conversar sobre o que está rolando nas redes sociais, né. Por isso a importância também de nós, cuidadores, enquanto cuidadores, estarmos por dentro das coisas que estão acontecendo, senão a gente se distancia muito, né. Eu que tenho filhos adolescentes, vejo essa necessidade de estar sabendo o que está acontecendo, para poder dialogar com eles, para poder dizer: "Ó, viram isso, vamos conversar", para terem esse lugar de referência, né. Porque o que acontece acaba sendo que, muitas vezes, a rede social acaba sendo a babá Uhum.
dos adolescentes também, Uhum. tipo, meu filho tá bem, tá lá nas redes Uhum. sociais, então é bem complexo. Mas também daí fica muito complexo pra gente ser esse cuidador, porque é mais uma demanda, né. Não basta tu viver tua vida e ser um cuidador como há tempos, quer dizer, é mais uma demanda da vida, tu estar por Uhum. dentro das coisas para poder participar da vida daquele filho, porque era isso que não acontecia nessa série adolescência. Eles não tinham ideia do que acontecia, né. Tanto que o policial foi descobrir, agora falando especificamente da série, que, o filho tinha ali uma comunicação o filho não, o menino tinha uma comunicação com a vítima, ele nem sabia o significado de alguns símbolos, Sim. Uhum. Uhum. né. Então Uhum. são questões, assim, que nos demandam muito. Mas tem uma questão bem importante que é, não é lá na adolescência que eu vou buscar ser esse pai que participa, que dialoga. Isso eu tenho que fazer uma construção desde o início da vida do meu filho, Uhum, né? E ter a consciência de que para ser pai e ser mãe, estar nessa função vai exigir de mim, sim, uhum, tempo, né? Abrir mão das minhas coisas, abrir mão do meu tempo. Então, essa construção que tu faz lá na adolescência, se tu conseguiu fazer isso na adolescência, não que seja mais fácil, mas tu já tem um acesso um claro, pouco tu melhor. tá em Sim. desenvolvimento, né. Exatamente. Então, por dizer para o teu filho que ali ele pode falar, que das mínimas coisas. Às vezes, quem é o conselheiro do filho? O influencer. Ah, Exatamente. fulano falou. Não, mas calma aí, né? Na nossa época era o professor da sala de Sim. aula. Ah, o professor disse, então. Não, a influência tem que ser eu, a referência tem que ser eu dentro de casa. Sou eu que sei. Eu que Uhum. sei o que é melhor para ti. E se posicionar desta forma, porque se eu não Uhum, sei, alguém vai saber. Se eu uhum. não digo, alguém vai dizer. Ele não vai buscar do nada, ele vai buscar, e às vezes, uma referência que não é muito adequada, que não é muito positiva. Uhum. É, Então, ele tem que exatamente. saber que tem alguém nesse lugar. Se eu precisar chorar, se eu precisar, às vezes, até ficar quieto, sem falar nada, tem alguém ali para me escutar, tem alguém ali que eu posso confiar. Uhum. Esse espaço de segurança, né. Exatamente. Então, a família, por mais que ela mude, ela tem essas necessidades básicas que precisam ser atendidas, e entre elas, segurança, afeto, o cuidado. Né? E isso independente da situação econômica e social, né? Não é só uma questão ligada a ter as coisas ou não ter. Isso vai muito mais à ordem do afeto, do cuidado, que qualquer pessoa pode Sim, muito mais disponibilizar. da ordem da material do que da ordem Exatamente. da material, Material, né. Exata sim. porque às vezes a gente ouve os pais: "Ah, mas eu dei tudo para o meu filho". Talvez tenha sido esse o problema. É, sim. E o que Uhum. é o tudo também, né, daí tudo às vezes é as questões financeiras, é as questões, né, materiais, e não é o tempo de qualidade, porque o que a gente também vê, assim, na nossa prática, né, cotidiana de trabalho, é que às vezes os pais idealizam muito o que é esse cuidado maior, né, e às Uhum. vezes é estar junto, é prestar atenção, é poder assistir uma série junto, é assistir um filme, porque acho que também tem uma questão transgeracional, que tu traz essa questão dos emojis que aparecem na série, Uhum. que é se interessar um pouco por esse Uhum, universo em todas as fases, né, seja das fases da infância, onde as crianças assistem mesmo o filme 20 vezes, né, as crianças de Uhum. 1 aninho, 2 aninhos, elas querem assistir lá as referências dela 20 vezes, são marcas ali importantes dessas histórias. Também isso com os adolescentes e como tu traz da juventude, porque acho que no nosso primeiro programa era sobre as demandas, né, da Isso. universidade, as Uhum. dificuldades, acho que a função da parentalidade é uma função para a vida toda e que não uhum, está pronta, como a gente tem falado, assim, né? Que ela requer que esse sujeito se olhe, se escute e reconheça. É, porque é uma coisa que eu também falei, fiquei pensando que lá, quando a gente escuta pais dizendo, por exemplo, eu não tive isso dos meus pais e, portanto, eu sou assim, ok, isso é uma parte do processo que é importante reconhecer, mas o que que eu vou fazer a partir disso? Eu vou reproduzir isso e não vou conseguir construir outra história com meus filhos, ou eu vou olhar para isso e pensar outros modos de viver. E não é fácil, não estou dizendo que é fácil, pelo contrário, mas requer que a pessoa se olhe, né? Requer que tu te interrogue, pelo menos, qual é a tua função nesse lugar. O que eu acho que o ruim é quando vem pronto isso, né? uhum, Como a Cris falou, mas eu dei tudo, eu fiz uhum, tudo, mas uhum. o que é tudo, afinal? Né? Será que esse tudo, ele abarcou esse cuidado, essa leitura, né? Assim, porque também esses autores que a gente acabou citando no meio do caminho diz muito que a função materna e paterna, ela precisa ter um dos primeiros passos é a leitura das necessidades básicas desse bebê, Uhum. né? Então, assim, isso exige, né, comprometimento, presença, olhar, escuta, né? E É. muitas vezes sofrimento também, né?
Porque de, às vezes, tu conseguir também se dar conta que tu não consegue dar conta de tudo, né? Que tu precisa de uma ajuda. Esse papel que sempre foi muito da mulher, e até hoje ainda é muito forte isso de que é a mãe que sabe. No consultório é muito comum isso. Veio só a mãe para entrevista porque é a mãe que sabe. A mãe que conhece a história da criança. Ainda é comum, né? Ainda é Isso tá muito em comum. transformação, mas ainda é muito comum que a mãe fique, ou que a mulher cuidadora, né? E que muitas vezes não consegue dar conta e ela precisa pedir para que alguém ajude, que tenha um terceiro que é tão importante nessa relação também, possa entrar e ajudar ela, né? Então, não é um caminho muito fácil. E uma outra questão importante é de que realmente esses cuidadores, né, possam conhecer essa criança. Mas a gente pergunta para os pais do consultório, tá, mas e como é que é o teu filho? Que dificuldades ele tem? Qual é o ponto forte dele? Eles não sabem dizer. O que ele gosta de fazer? Né? Então, a partir de quem? A partir dele, a partir daquilo que ele gosta. E quem é que vai ensinando isso para ele? São os cuidadores, são os pais. Quando a criança chora no início da vida, né? Quem é que diz, esse choro é fome. É a mãe, é reconhecer e poder nomear para a criança desde cedo as coisas. Olha, o que tu tá sentindo talvez seja tristeza. O que tem de criança que não sabe nomear sentimento. Não sabe dizer se é raiva, se é... Então, quem é que faz isso? Os principais cuidadores. Então, o papel da família é fundamental. E tu tem que estar disposto para isso, né? Claro que muitas vezes a história é marcada por outras questões familiares, Sim. né? Mas tu tem que estar disponível para isso. Isso tem que ser algo intenso, né? Quem tem filho sabe, é cansativo. Reconhecer isso também e precisar... Quando precisar pedir ajuda, seja para alguém da família, seja para um profissional, né? Mas pedir ajuda quando precisa. Mas muito isso a partir das necessidades, das características de cada criança, de cada adolescente. Na adolescência, né? Fica próximo. Eu não gosto desse filme, dessa série. Assiste com o teu filho, né? Eu não acho agora a moda do croque, né? Vai para a escola de croque e meia, né? Muito estranho isso para minha filha hoje. Que coisa mais estranha. Tá, mas é uma característica deles, é importante. É se aproximar disso, é poder fazer parte desse universo. É importante eles perceberem que tu tá com eles, não que tu tá contra. Que a adolescência é um saco, que a filha adolescente é chato, aborrecência, né? Sim. Mas que é uma fase tão bonita quanto a infância, a vida adulta. E essa característica da juventude hoje, que são a geração que a gente chama canguru, né? Que continua em casa, que termina a faculdade, continua nesse espaço com pai, com mãe, com cuidadores. São fases diferentes e que a gente tem que se aproximar dessas fases. A gente tem que ser muito flexível também. Então, eu acho que a partir desse programa e das falas de vocês, a gente consegue perceber alguns pontos bem importantes, entre os quais está essa questão de que nós não nascemos prontos, nós aprendemos a ser cuidadores, seja pai, mãe, ou enfim, o espaço que a gente ocupa nisso, né? E que não é instintivo, né? E acho que a gente tem que, então, deixar bem demarcado isso, bem claro, porque não necessariamente, porque tu é uma mulher, que tu tem um instinto materno e que tu vai ser uma excelente mãe e vai amar profundamente teu filho, porque não é assim. E não é porque tu é um homem que tu vai ser um ser um pouco mais frio, um pouco mais ausente, um pouco mais distante. Isso são papéis construídos, né? Então, assim, a partir disso que a gente conversou, eu queria uma palavra final de vocês para a gente encerrar o nosso programa. Parece que o mais importante de tudo é pensar que é um exercício, que é uma construção. E o exercício nos dá a ideia de que a gente vai construindo, refaz, tenta de novo, que pai e mãe podem errar, né? Pode dizer para o filho, olha, não deu certo, vamos tentar de novo. Né? Que é algo que vai sendo construído na vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Né? E pensar nesse conceito aberto, porque todas essas ideias de pai e de mãe é uma construção social. Essa ideia da maternidade como instinto é uma construção social, né? Então, que hoje a gente pode construir isso de uma outra forma. E que não tem problema nenhum a gente errar, não tem problema nenhum o filho perceber que a gente está mais fragilizado, mas que a gente precisa construir junto isso. E que mesmo assim, a família, o pai, a mãe, tem um papel fundamental na vida das pessoas. Mas é bem desafiador, né, Cris? Porque, assim, passa a infância, daí quando tu já tá achando que tu tá acertando, aí vem uma nova fase. Aí tu tem que se adaptar como cuidadora, né? Exato. Como mãe,
Aí vem uma nova fase, aí tu acha: "Tá, agora eu acho que eu peguei o jeito". Não, agora é uma nova fase. Então, assim, a gente tá sempre passando de fase. Mas isso é a vida, esse é o É a movimento da vida. vida. Senão não teria É. graça. Se a vida fosse algo linear, sempre igual, não teria graça. Então, É. esse é o desenvolvimento, essa é a vida. Aham. E a gente tá mudando também enquanto seres humanos Também. e como E cuidadores isso é uma também. última coisa, com o adolescente a gente brinca, né? Não antecipa nada. Uhum. Deixa acontecer, e aí quando acontecer, se tu começar a te preocupar com tudo, com esse mundo que a gente vive hoje, fica muito difícil de ser pai e ser mãe. Então, Uhum. fica atento, mas não antecipa. Aham, Vai vivendo aham. cada dia e esteja preparado. Isso É aí. isso. Acho que pegando o gancho da Cris, eu fiquei pensando, escutando ela, né, de que para mim não há parentalidade sem filiação, né, que isso é uma construção dentro desse contexto, né, de que não tá, além de não estar pronto, ele requer que seja algo construído, pensado, né, assim, nesse encontro real, vivo, como a Cris Uhum. traz, assim, desse cotidiano de acertos, né, e erros, e também gosto muito de pensar essa ideia de que é um lugar subjetivo, né, ser pai e mãe é um lugar subjetivo e por ser um lugar subjetivo ele não está pronto, ele está sempre numa construção que tem essas marcas, como a gente trouxe, né, transgeracional das histórias de ser pai e mãe na nossa família, né, e que inscrevem a gente nesse cotidiano. E acho que poder olhar para isso tudo, né, assim, talvez com atenção, com cuidado, talvez com carinho que merece, pode ser talvez algo que nos ajude a pensar outros modos, né, mais saudáveis de construir isso, né. Então como tu traz, né, Clarice, é um desafio constante que requer muitas, né, habilidades, muitas questões aí, como a gente discutiu hoje. É isso aí. Tá bom, gente, muito obrigada então. Esse foi o Respiros de hoje, Respiros em Saúde Mental. Hoje aqui comigo a coordenadora do NAD, professora Cristiane Botoli, e o professor do curso de Psicologia e coordenadora adjunto do NAD, Félix Guazina. Eu sou Gleise Palma, sou professora do curso de Jornalismo. Na técnica, Clenilson de Oliveira, nos acompanhe no Spotify, no Instagram e no YouTube da Rádio Web UFN. Até mais.